Olá e seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tara Zanella, sou escritora, compositora, crítica e professora de música e este é o meu canal. Então sim, como prometido, apesar da enrolação, vamos falar do Kingdom, como é que você sente, Dystopia, que é com o rei chinês, não, errei, é o rei japonês. Ai, desculpa, acontece, eu tô... O dia já foi complexo hoje, já foi intenso, já foi... É isso, mas... Pra você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu gosto de falar de música com conhecimento. De causa pra fazer você entender, aprender e a começar a gostar mais de música. Hoje a gente vai falar de Dystopia do Kingdom. Tem um outro nome ali no meio que eu também não vou saber pronunciar, mas é sobre isso. Então se você caiu aqui de paraquedas, não se esquece de já se inscrever. Aqui eu tô sempre trazendo vídeos novos, análises novas, então eu gostaria muito de te ver aqui de novo num próximo vídeo. Então já se inscreve, se torna um fantasminha perdido e bora pro vídeo. Lembrando que esses vídeos são um tanto quanto longos, porque eu paro, eu falo, eu discorro 15 mil coisas ao mesmo tempo. Então já se sente confortável com uma garrafinha de água e aproveite esses, no mínimo, 20 minutos que a gente vai ficar por aqui. Eu tô chutando. Se você quiser ver mais vídeos do Kindle, eu vou colocar eles no card, mas faz a boa aí, assiste esse vídeo, depois vai ver os outros, né? Veja a coisa inteira, me ajuda aqui na retenção do vídeo. Então assim, você é meu fantasminha perdido, já deixa um like neste vídeo e bora falar de Kingdom. Mas já meteu a legenda? Uma criança nascida como filho de um rei se refugia depois de ter seu reino destruído. Do outro lado do vasto oceano azul, ele vê pessoas sendo oprimidas pelos monstros. Nossa, que desenho bonito. Por que tem um símbolo viking? Por que tem runas? Gente, não, pera. E agora eu vou literalmente arrancar conhecimento do bueiro. Eu reconheço esse símbolo em preto que eu faço chinês. Quer dizer, tô aprendendo, então... Quê? Por que... Ai, gente... De novo, a máxima do Kingdom do utilizar instrumentos tradicionais, mas mais do que isso também tem a técnica, porque no último que eu fiz, que foram os dois da era do rei coreano, tem muita informação, tem muito instrumental tradicional, só que eles, eu acredito ali naquela região do leste da Ásia, eles têm alguns instrumentos que, em construção, se você olhar para eles, eles são muito parecidos, mas obviamente são coisas diferentes, cada região tem as suas peculiaridades. E daí também tem a forma como eles são tocados. Então aqui, esse mais contínuo, né? Essa palhetada, vamos pôr assim, mais frenética, eu não escuto muito ela na música tradicional coreana. Ela deve existir, mas ela não é um elemento super característico da tradição. E aqui e aí a gente entra em etimologia, tradição, coisas que, assim, é folk, né? Apesar de que não seria o melhor termo para ser usado folclore, mas tem essa tradição, tem essa história, tem tudo um porquê aí. Nossa! O piano de fundo, meu amor! Ai... O símbolo deles, eu achei lindo que cada símbolo muda. E o símbolo tá parecendo uma árvore de cerejeira, uma cerejeira. A flautinha. Um sonho abandonado na ponta da mão fria. Algo está girando além do meu limite. Eu não tenho nem... Eu fico sem palavras. As
cores, a... Gente, que trabalho impecável de contação de história. Eles realmente vão fundo em cada tradição. Agora me diz, esses panos tem alguma coisa a ver com alguma dança tradicional? Não tem? Por que eu acho que eu já vi isso antes? Ai, às vezes eu me perco, porque às vezes eu acho que eu tô vendo um negócio de uma cultura, mas ele é da outra cultura, mas ali teve toda uma mistura histórica que, de verdade, tem tanta coisa que se perdeu nessa mistura, dessa negócio de troca de poder, de império, de luta. Aí tem realmente coisas que são muito parecidas porque elas são compartilhadas por todas as regiões por N motivos, dos motivos legais até os motivos não muito legais. Colonização. Então aí a gente tem várias coisas acontecendo. Mas as cerejeiras é um negócio muito... As cerejeiras, esse pam param pam pam, que é o instrumento de fundo, e a flautinha são muito no imaginário clássico japonês. Rebobinar o fio do seu destino, faça a flor florescer com toda a sua alma. 누구야? Quem? Who? Quê? Não, pera. É o quê? Não, para, volta. Eu ia só falar da espada e aí eu tomei um tiro. Esse é um dos membros novos, não é? Que rolou uma troca de não sei o que ela das quantas. Quem que é o maluco? E eu não tava esperando essa voz grave sair dessa boca. Todo prazer rapidamente esmagado na escuridão do mal. Da fúria. Aí ele faz um crescendo. Queime sua distopia. A gente começa com todo vídeo do Kingdom eu faço esse comentário, porque toda música, Tito, eles fazem, ela fica incrível. Descendente cromático. Eles usam isso pra tudo. Tudo. É um traço da música do Kingdom. Porque, convenhamos, parece música de trilha sonora de filme, trilha sonora de videogame. Você faz quando você fala... A última que eu fiz, que é a parte do rei coreano, tem duas. Então tem uma que é tipo, pá, guerra. A outra é, meu Deus, perdi o meu amor na guerra. E essa segunda, meu Deus, perdi o amor na guerra, por causa da guerra, ou porque qualquer outro motivo, se você não assistiu o vídeo, eu tive um surto com a história. Mas se você sabe do que eu tô falando, pelo amor da deusa. Essa segunda música, ela soa como OST de dorama de época, principalmente. Então, no geral, eles soam como música de trilha sonora. Ou trilha sonora que vai ficar só no fundo, ou seja, o instrumental ficaria perfeito em algumas cenas específicas de um filme. Lembrando que música em filme também é um personagem. Ele age ali dentro como um ator que te ajuda a compreender a emoção que você tá sentindo quando você assiste. Ou seja, trilha sonora serve pra isso. Ou seja, meu Deus, perdi o meu amor na guerra. Por causa da guerra. Ele soa como um OST, ou seja, ele soa como aquela música que vai tocar no fundinho da cena da série em um momento muito específico, tendo letra ou não. Só que aí você me vem... Pam, 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 pam. Eu não sei descrever, mas essa coisa de trabalhar do padrão do Kingdom, que eles fazem a coisa igual desde lá do começo, mas ela funciona, porque ela é bem feita. Você tem as estrofes, as introduções, até parte da ponte com muitos elementos de música tradicional, com muitos instrumentais barra timbres tradicionais, e aí no refrão e em partes
da ponte, você tem essa informação mais eletrônica, mais moderna, você tem uma entrega das frases da melodia bem diferentes, né? Mais amodernadas. Nossa, tô parecendo velho falando isso. Ah, eu compro Capricórnio. Como uma distopia. Isso aqui, ele tá um pelinho de se tornar aquilo que eu costumo dizer bastante aqui no canal, que é o refrão duplo. O que é o refrão duplo? O refrão duplo, que eu chamo assim, quem sabe um dia eu escrevo alguma coisa sobre isso, e aí vai ter meu nome na história. Olha só que legal. Nossa, eu adoro quando eu fico viajando na maionese. É o momento em que, na estrutura da música, essa parte do refrão, ela é dividida em mais de uma parte sonora, ou seja, tanto o instrumental quanto a entrega de melodia, elas são diferentes uma da outra, mas ela continua fazendo parte da caixinha do refrão. Porém, aqui o que a gente tem não é um refrão duplo, porque o instrumental ele é o mesmo, mas a gente tem uma mudança ligeira na segunda parte do refrão, para dar um quesinho a mais, para estender ele um pouquinho a mais e ter mais informação ali no meio. O que na realidade é uma coisa muito usada há muito tempo. E funciona muito bem, aonde você faz 2 versos muito parecidos, melodicamente falando no refrão, 2 versos um pouquinho mais diferente, e aí você repete esses 4 de novo. Isso eu tô falando de estrutura básica, simples, encaixotada. Você pode viajar na maionese, então você tem 2 frases A, 2 frases A linha, aí você repete 2 frases A, 2 frases A linha. Bom, a gente chama assim, a gente categoriza assim na hora de fazer a análise, vamos supor. Que se vocês quiserem eu posso ensinar vocês a como fazer essa análise. Eu mostro pra vocês como a gente faz, pelo menos eu faço, pelo menos como eu aprendi a fazer, enquanto você tá ouvindo a música. E aí vocês vão entender metade das coisas que eu falo aqui. Aqui essa parte, ela é feita pelo Dystopia Mama. Ele é diferente da parte anterior. Ele é diferente, ele soa diferente, mas o instrumental é o mesmo. Então a forma como eles estão cantando é como se fosse uma variação do que veio. Então tem mais informação, tem acho que um beatzinho, uma parte rítmica, uma levada rítmica a mais nesse segundo pedaço. Porém, entretanto, contudo, todavia, a estrutura macro da coisa, ela é praticamente a mesma. O poder da flor de cerejeira desapareceu repentinamente. Pergunta básica. Esse símbolo nórdico, ele já não apareceu em algum outro lugar? Ele já não apareceu em algum outro lugar? Que fanfic maluca é essa, onde realmente cada um é um rei, é como se eles estivessem pulando de reino pra reino, fazendo trocas políticas, aonde nesse universo aqui do Kingdom, todos eles coexistem no mesmo tempo e espaço. Por que isso passou na minha cabeça agora e por que isso fez sentido? Na escuridão que haja luz, tudo isso. Uma dívida de crueldade. Pera, aquela espada tava quebrada? Ela não parece que é uma espada inteira, ela parece que é uma espada que foi quebrada. Posso estar errada, posso estar bem errada, mas ela não parece uma espada inteira, não. Antes que o orvalho seque. Mas eles são bonitos, né? Que isso? Queime sua distopia. Já veio com o refrão na vibe daquela segunda parte do refrão do comecinho. É sério isso, meu amor? Não, não. Não, pera, não, que agora eu... Gente, essa parte... Não, você tá me dizendo que existe elemento do pré-refrão na segunda parte do refrão?
Tá vendo? Eu vou falando, eu não percebo. É por isso. Essa é a diferença entre eu escutar a música pela primeira vez e vocês verem exatamente o que tá passando no meu cérebro, de eu percebendo as coisas, esses vídeos ficam compridos, do que eu fazer isso em casa sozinha e aí eu trago a análise completa. Decidam o que vocês acham mais legal, porque eu tô pensando em fazer a segunda também. Mas mais específico sobre o álbum inteiro, ou sobre uma B-side, ou uma música já mais antiga. Então aí eu faço, né, porque react é aquela coisa, né? Vocês vão ver o meu cérebro funcionando na hora enquanto eu tô ouvindo. Eu não acredito que eles fizeram isso. Tem elementos do pré-refrão, cara. Pré-refrão. Ele soa como pré-refrão. Não, eu não acredito nisso, pelo amor. Em vez deles caírem naquela parte que ele faz, o momento que eu falei, ele fez de novo aqui aquela melodia descendente, aí teve o pedacinho pra ir cair nessa bagaça. Nossa. E aí você tem uma outra informação, mas ele é muito bonito, né? Eu gostei dessa mechinha loira com esse cobrinha no nariz. Aqui é lindo. E aí aqui a gente tem uma outra informação. Que é o ponto de transição para a ponte. Crescendo de fundo o instrumental. Aí agora a gente vem. Tem um violino de fundo, minha gente! Gente, isso aqui tá num BPM mais pegado. Isso é o... que tem aqui de fundo? Ele parece um rugido, mas ele é um... Mas ele também parece coisa se arrastando, fricção, atrito. E aí a gente vem com... Isso aqui tá em quê? Eu acho que tá em frígio. Frígio é um tipo de escala. Eu acho que tá em frígio. Só que aí ele já vem... Não, para. Ela tá um pouquinho mais rápida. E dá a sensação de que eu acho que eles querem ir mais rápido ainda. Mas é esse frenético no violino de fundo. E uma percussão extremamente forte. Bem a cara do Kingdom de fazer nesse fim de música. Ele meteu um drive na voz nessa parte. Quase. Esse é pra ser o último rei? Ou a gente já tá indo pra próxima parte da lore? Porque isso aqui não foi só uma apresentação de quem que é o rei. Não, eu duvido. Não. Por que ele tá basicamente preso e amarrado na árvore? Na essência da árvore. Porque se você me dá o... É simples. Eu sou escritora. Se você me dá um shot de uma árvore e aí você faz como se fosse entrar dentro da copa dela, eu vou entender que isso tá acontecendo primeiro debaixo do solo, mas mais importante, dentro da árvore. Por que ele está amarrado dentro da árvore? O que aconteceu na hora que ele deu o Avada-Kedavra no monstro? Lembrando que esse papelzinho é o papelzinho que cada um deles estava segurando.
Por que que o papelzinho tá preso na corda nele? Já tá me dando mais do que só dizer quem que é quem. Tá. Meu pai amado. Aí a gente vai pro deserto. E assim eu surto. E assim a gente surta. Ai. Uma criança nascida como filho de um rei se refugia depois de ver seu reino destruído. Do outro lado do vasto oceano azul, ele vê pessoas sendo oprimidas pelos monstros. Tá vendo? Tem história demais aqui pra ser só... Ai, olha só que bonitinho o rei japonês. Agora eu quero saber o que vai acontecer. Agora eu preciso saber o que vai acontecer. Porque a minha mente... Ai, cara, é isso. Eu acho que, musicalmente falando, ela entra dentro ou muito próximo do... A esse ponto, eu já entendi como o Kingdom produz músicas. Então, eles têm uma estrutura de apresentação de música bem específico, em que dá pra saber o que tá acontecendo, dá pra predizer o que vai acontecer. A gente tem muito uso de instrumental tradicional, a gente tem um refrão que trabalha uma música eletrônica, uma música mais com elementos mais modernos, a gente tem um trabalho insano entre voz e voz mais cantada com a voz mais falada / rap, né, mais ritmada. A gente tem essa ponte que sempre traz alguma informação que em algum momento ela vai se tornar um break dance, ou ela vai te levar para um último refrão muito mais pegado, com muito mais informação, aonde tudo é muito mais cheio, aonde realmente parece que a gente tá tendo um grito de guerra e indo pra batalha. Então ele tem uma estrutura bem concisa que é repetida com afinco, com um grande afinco. Ela é repetida, mas o que deixa a música tão diferente, tão única de cada um, não é que a estrutura é seguida. Isso mantém uma base que faz a gente reconhecer que essa música é a música deles. Mas mais do que isso, são os elementos usados em cada uma, que é o que eu sempre falo. Saber e entender as coisas. Ai, mas eu vou botar dentro da caixinha. Eu odeio caixinhas. Eu detesto elas, eu acho que elas não funcionam, eu acho que elas só complicam a vida do peão. Só que ter elas te ajuda a organizar o Baragundê. Vamos por assim. Eu tenho grandes problemas de organização. Mas saber usar a coisa é muito mais importante. Ou seja, essa música ela vai ser pensada no tradicional japonês. A outra a gente vai parar na Rússia, então são os balés russos. A outra é o Hair Tour, então a gente vai construir uma utilização instrumental que lembre as músicas de uma era monárquica ou de uma música clássica da Inglaterra. E vamos. E isso aconteceu com todos os reis, incluindo a forma como eles escolhem os elementos do vídeo. São muito característicos, o que é muito da hora. Então, a parte do Kingdom, até agora que a gente tá vendo, que eu tô vendo, é fazer jus a cada uma das regiões que eles estão escolhendo. Isso tá incrível. Isso deve ter uma história do porquê que eles estão se juntando, que é isso. Mas, como eu disse, aqui já tem história narrativa para mais do que só a história dos reis. Eu sinto que tem, sabe? Tem, porque eu gravei o outro Kingdom recentemente, né? Do rei coreano. E tinha coisas ali que eu falei assim... Só que merecia mais desenvolvimento de história. É isso. Se vocês quiserem saber mais, que eu discorra sobre isso, a gente pode se conversar em uma live. Toda sexta-feira, às 7h30 da noite, eu abro live aqui no canal. Então aí a gente pode conversar sobre isso. É só a gente decidir o tema da semana. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, por escutar até esse
finzinho de qualquer coisa que tava acontecendo no meu cérebro. Muito obrigada por assistir o vídeo. Não esquece de deixar o like ou de conferir se você deixou. Se inscreva se você ainda não for inscrito e quer saber mais sobre o Kingdom, quer saber mais sobre outros grupos de K-pop. Eu sugiro que você dê uma olhada na minha playlist. No meu canal tem muita coisa muito boa, mas me diga aqui embaixo outras coisas que vocês querem ouvir, saber, entender, e a gente se vê em uma próxima. Tchau!